Boa noite para você também que está em vídeo. Uma boa noite, que Deus abençoe a sua vida ricamente. Nós vamos meditar na palavra do Senhor que está no Evangelho de Mateus, capítulo 21. Inicialmente nós vamos Mateus 21, verso 1 ao verso 11. Amém? Pode ser contrário? Mateus 21, verso 1 ao verso 11. Título da Sociedade Bíblica do Brasil: Jesus entra em Jerusalém. Diz assim o texto: Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Vão até a aldeia que está diante de vocês, e lá encontrarão presa uma jumenta e com ela um jumentinho. Desprendam e tragam para mim. E se alguém disser alguma coisa, respondam: o Senhor precisa deles, e logo Ele deixará que vocês tragam os animais. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta: digam à filha de Sião: eis que o seu rei vem até você, humilde, montado em jumenta, e num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhes havia ordenado, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas capas, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas capas no caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante dele, como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, e perguntavam: quem é este? E as multidões respondiam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Até aí, irmãos. Até aí. Oremos. Senhor Deus Pai querido, te peço, tomai a minha vida, a vida dos meus irmãos em tuas mãos. Peço-te, ó Deus, que o Senhor, mais uma vez, nesta noite, o Senhor tome a minha vida, ilumine a minha mente, o meu coração, através do teu Espírito, para que eu possa, Senhor, ser um canal do teu fluir para a vida dos meus irmãos e para cada pessoa que está assistindo esse vídeo. Que o Senhor nos dê um entendimento, ó Pai, daquilo que o Senhor quer ministrar a cada um de nós. Pai, que essa palavra venha a cair no terreno fértil em nossos corações e que venha frutificar, Santo Pai, para que possamos também compartilhar com outras pessoas. Toma, Senhor, em tuas mãos os nossos irmãos que estão no Brasil, no mundo afora, pregando a tua santa palavra, disciplinando pessoas. Continua, Pai, trabalhando nessas vidas, fortalecendo, suprindo as necessidades, e que teu santo evangelho, Senhor, continue sendo propagado aos 4 cantos desta terra. É o que nós lhe pedimos, em nome do seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Todos digam amém? Amém, graças a Deus. Podeis assentar, meus irmãos, sobre a comodidade aqui. No versículo 3, Jesus diz: e se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Amados, para toda a cristandade, hoje inicia a semana da qual o Senhor Jesus se entregou. Hoje é o conhecido Domingo de Ramos. E ele se entregou para ser crucificado na cruz do Calvário, a fim de expiar
o pecado dos pecadores que por ele seriam salvos. Neste domingo nos lembramos da sua entrada triunfal na cidade de Jerusalém, para cumprir os eternos decretos de Deus que haviam sido ditos pela boca do profeta Zacarias. Lá no livro do profeta Zacarias, capítulo 9, versículo 9, diz assim: dizei à filha de Sião, eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, um jumentinho, cria de animal de carne. A entrada do nosso Senhor Jesus Cristo em Jerusalém não aconteceu com um aparato de exércitos, não aconteceu com uma banda militar tocando, não aconteceu com instrumentos musicais, mas foi de maneira simples e humilde. E por ser humilde, o Senhor escolheu criaturas humildes, através das quais pudesse entrar na cidade. Ele entra montado num jumentinho. E o que isso nos ensina neste dia comemorativo, neste dia celebrativo? Nós temos aqui algumas lições importantíssimas que podemos aprender com as memórias e as lembranças do dia, que nós estamos recordando hoje. Lembrando, irmãos, que o povo estava ali, alvoroçado, ansioso com essa vinda de Jesus, porque também o povo, há pouco tempo, já sabia que Jesus havia ressuscitado Lázaro em Betânia, que é próximo. Eles estavam ali aguardando Jesus, e a expectativa do povo era que Jesus viesse como Davi, com a espada, trazendo a libertação através da guerra, libertando o povo do jugo do Império Romano. E ali eles estavam ali alvoroçados, como diz a palavra, com os ramos nas mãos, clamando: Hosana, Hosana ao filho de Davi. Jesus ele não veio montado num cavalo de guerra, mas Jesus veio montado como um rei, montado num símbolo de paz. Ele montou num jumentinho. Ele veio ali anunciando: olha, eu vim fazer a obra de meu Pai. Queridos, nós vemos aqui a necessidade de andar bem perto de Jesus. O Rei dos Reis, antes revestido de poder, de glória, se esvaziou e habitou no meio de nós. Amados, nós vemos aqui Deus entre os homens. Não podemos nunca desassociar, irmãos, a divindade de Jesus da humanidade dele. Ele era homem, mas também era Deus encarnado. Ele nunca lançou mão da sua divindade nesta terra nem para motivos particulares. No entanto, Paulo diz o seguinte, Filipenses capítulo 2, versículo 6 e versículo 7, o apóstolo Paulo diz assim, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. A qualquer custo. Lembre-se de muitos milagres que Jesus fazia. Ele falava assim, não fala para ninguém. Não fala para ninguém. Os leprosos foram anunciados. As pessoas falavam, mas ele falava, não fala, é a cura do céu. No versículo 7 de Filipenses, o apóstolo Paulo continua dizendo, pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ou seja, para que ele fosse o sacrifício perfeito, ele foi reconhecido em figura humana, ele se esvaziou, ele não abriu mão da sua divindade, ele se esvaziou. Amados, como Deus, todas as glórias do universo estavam à disposição de Cristo, mas ele permaneceu humilde.
dos nossos corações, irmãos, sempre permaneçam unidos na presença do Senhor. E a altivez da vida não venha ter domínio sobre os nossos corações. Que em todo momento os nossos olhos estejam postos no exemplo do nosso Mestre, Cristo Jesus. Jesus esteve como homem entre os homens, ou seja, ele era o homem perfeito. Ele veio sem pecado. Ele foi o sacrifício perfeito. Quando se preparava um animal para o holocausto, era separado um animal que perfeito, sem mancha. E esse animal ali era passado um perfume, preparando para aquele momento ali do sacrifício do holocausto. Jesus estava ali, ele veio como sacrifício perfeito. Jesus, apesar de ser verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus, o Senhor Jesus usa daquilo que era mais simples para as suas necessidades humanas. E ele nessa terra precisou apenas de pão e água, em um canto para repousar o seu corpo, para dormir ou para descansar. Em Mateus capítulo 8, o Senhor ele fala aqui, Mateus capítulo 8, versículo 12. Mas os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vai e seja feito. Peraí, irmãos. É 18. Mateus 8, 18. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele, um escriba disse a Jesus: mestre, vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm as suas tocas, e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, deixe-me primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: siga-me e deixe os mortos sepultarem os seus mortos. O que Jesus está falando? O escriba estava ali, animado: eu vou seguir o Senhor, eu vou ter tudo, né? Como muitos falam. Jesus falou: peraí, preste atenção. O Filho do Homem, assim, não tem onde reclinar a cabeça. Você quer me seguir dessa mesma forma? Você quer continuar andando comigo? Amados, nós temos que prestar muita atenção nisso, porque é muito se falado, né, das luxúrias desse mundo e ofertado isso dentro da igreja e esquecido o real motivo que Jesus veio. Jesus veio nos resgatar da morte do inferno, da morte eterna. Jesus não nos veio trazer paz nesse mundo, muito pelo contrário, ele diz que ele veio trazer a espada, a guerra. Que guerra é essa? O mundo é nosso? Amigo e inimigo, irmãos? Inimigo. Outrora, irmãos, quando nós estávamos lá no mundo, nós éramos, olha que grave, a palavra diz que quando nós estávamos lá no mundo, nós éramos inimigos de Deus. Inimigos de Deus.
bondade e misericórdia desse Senhor maravilhoso, Ele mudou a nossa forma de pensar através da palavra de Deus, nos trouxe vida, e vida abundante. Aquele povo estava com os ramos na mão e não entendiam isso, ainda não estavam entendendo isso, porque outrora, vocês vão ver lá na frente, os irmãos sabem, esse mesmo povo estava gritando: crucifica-o, crucifica-o, preferindo um ladrão a Cristo Jesus, um bandido a Cristo Jesus. Amados, seguir Jesus não é fácil. Seguir Jesus, Ele não prometeu facilidades, Ele prometeu vida eterna, Ele prometeu estar conosco em todo o tempo, Ele prometeu ser o nosso refúgio, como nós cantamos, Ele prometeu ser a nossa fortaleza, Ele prometeu ser socorro bem presente nos momentos da angústia. Amados, Jesus ele lança a mão das coisas simples da vida, as coisas mais simples. O Senhor já havia mostrado para o profeta Zacarias a forma que Jesus ia entrar na cidade, montado em um jumentinho. O jumento era um animal de carga, simples, humilde. No entanto, o Senhor usou para o ato mais importante na vida de Jerusalém, a fim de cumprir a profecia, e não só na vida de Jerusalém, como nas nossas vidas também. Como sabemos, nem a entrada da arca da aliança, ao toque de poderosos instrumentos musicais, com Davi dançando, fazendo aquela alegria toda, nem esse momento foi tão grandioso, com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, entrando por aquelas portas, montado um simples jumentinho. A multidão humilde cantando: Hosana ao filho de Davi, salva-nos, filho de Davi. Era isso que eu queria dizer: salva-nos, filho de Davi. Amados, a grandiosidade de Davi com a arca perdeu totalmente a sua beleza com a gloriosa entrada de Jesus montado no jumentinho. O Senhor da glória montado no jumentinho. Mas aprendemos uma lição muito importante. Quando Jesus ele entra ali na casa em Betânia, na casa de Marta, Maria. Os irmãos lembram dessa passagem? Bem? Estava ali, Jesus chega, Marta começa a preparar todas as coisas. A Bíblia não relata especificamente o que ela estava preparando, mas eu creio que Marta estava ali preparando o melhor, deveria estar ali fazendo, um cordeiro assado, eu não sei, se estava demandando muito trabalho para ela. Marta estava ali na cozinha, e Maria, diz a palavra, aos pés de Jesus. Marta queria uma comida pomposa, queria agradar o mestre. É lícito, bem lícito. Só que Marta ainda não tinha entendido o que Maria entendeu. E chega Marta, olha o que a pompa às vezes nos leva a fazer. Chega Marta ali: mestre, dando ordem a Jesus. Mestre, diga esta aí que me ajude lá, é muita coisa.
Amados, quantas das vezes a gente tenta complicar as coisas na nossa vida e a gente acaba cometendo a loucura de tentar dar ordem de Jesus, sendo que Ele pede as coisas simples da vida. Quantas das vezes nós nos enrolamos, porque às vezes ouvimos algo, queremos algo. Eu vou falar de algo aqui, que muitas das vezes eu falo para mim mesmo e falo para o meu filho. Falo isso em casa. Nem sempre a gente vai ter tudo o que quer. Porque o meu casado já está gravado isso. Eu lembro do meu cunhado, há um ano atrás mais ou menos, meu cunhado foi buscar o meu sobrinho, né, o Arthur, com o Azaf, e o Azaf foi com ele, né, já estava na casa do Flávio lá nesse dia, e o Azaf foi ele e o Flávio buscar o Arthur. E o Arthur veio pedindo não sei o que ao Flávio dentro do carro, e o Flávio, não sei o que. Aí o Flávio diz que o Azaf vira o primo, que é mais velho que ele, né, o primo tem, Arthur vai fazer 16, né? 17, o Azaf tem 12. O Azaf era menor, o Azaf devia ter 10. O Azaf vira para o Arthur e fala assim: Arthur, primo, meu pai diz que a gente nem sempre tem o que quer. O Flávio falou que segurou o riso no carro. Aí depois ele contou: ó, cara, o negócio lá, ele aprendeu, ficou lá gravado. Mas sabe, irmãos, é isso. Mas não é que Deus ele não tem prazer em nos abençoar. Longe disso, irmãos. Mas o Senhor, Ele pega as coisas simples da nossa vida e, ó, manifesta a glória. E pegou um jumentinho simples. Na simplicidade estava montado no jumentinho o Rei da glória, o Criador de todo o universo. Que honra para esse jumentinho! Que honra para essa criatura! Levar sobre si o Rei da glória. Lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 8, diz assim: tendo sustento e como que nos vestir, estejamos contentes. Amados, nós temos um prato de comida sobre as nossas mesas, uma refeição diária, 3, 4 refeições diárias. Seja feliz. É Deus que providencia. Provérbios capítulo 30, versículo 7 e 9 diz assim: 2 coisas te peço, ó Deus, que não recuse o meu pedido antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me deis nem pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não acontecer que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha eu a furtar e profane o nome de Deus. O sábio de Provérbios está falando para o Senhor, pedindo algo simples. E como Deus abençoou Salomão, meus irmãos. Mas Salomão não soube usar, muitas das vezes, aquilo que Deus deu. Era um homem sábio? Homem sábio. Mas Salomão, diz a palavra, que fez o que era mal perante aos olhos do Senhor. Salomão implantou o ecumenismo dentro do povo. Ele começou a construir ídolos para cada uma das esposas dele. Olha que era muito simples. Então, amados, viva dependente de Deus. Dependa do Senhor em todo o tempo. Sabe, faça aquilo que Jesus colocou em seu coração. Deixa Ele externar a glória dele através da sua vida. Seja canal de Deus para abençoar pessoas. Ore pelas pessoas, se coloque nessa brecha. Amados, o que o Senhor Jesus nos ensina, usando humildes jumentinhos.
que para ele tudo tem relevância. Os seres humanos veem na grandiosidade das coisas o sentido, o significado de tudo. Acha que se você tem as coisas da moda da hora, né, como dizem fora, você tem relevância. Deus em Cristo Jesus se contenta em usar duas coisas humildes, dando-lhe grande relevância. Até hoje é falado da mãe e do jumentinho. Da mãe do jumentinho e do jumentinho. Até hoje. Até hoje. Por isso, nenhum de nós, por mais humilde que seja, tem direito de dizer que Deus despreza e não usa. Amados, não deixa aquele sentimento entrar no seu coração. Eu me sinto para isso. Deus não vai usar. É assim mesmo a minha vida. Deus nos desafia. Deus nos desafia. Não se sinta menosprezado. Nós carregamos o Espírito Santo. O Espírito Santo, desse Rei da Glória, habita dentro de nós. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e versículo 17 diz assim: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? E se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Sagrado. Olha que o apóstolo Paulo está falando aqui para uma igreja que estava passando no momento, ele está estudando, né, sobre o Coríntios, amém, irmãos? Situações terríveis naquela igreja. O Senhor fala: olha, vocês são santuário sagrado. O Senhor nos chama para externar o amor dele, a glória dele a esse mundo. Paulo escreve o seguinte: Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aqueles que não são, para reduzir a nada as que são. Queridos, um exemplo: o Senhor vai lá, escolhe Davi, manda Samuel ir lá ungir Davi. Samuel vai lá, ungir Davi, e aí o que acontece com Davi? Já vem uma coroa? É coroa? Não. Deus manda um gigante. Deus manda um gigante. Deus está preparando o segundo maior rei da história de Israel, o segundo maior rei da história do mundo. O primeiro quem é, irmãos? Jesus, rei dos reis, aconteceu. E depois veio Davi. É feito filmes, séries, a palavra relata a vida do Davi. Era perfeito? Longe de ser perfeito. Mas era um homem segundo o coração. É essa unidade que tem que habitar em nossos corações. Nós não somos perfeitos. Muitas das vezes nós estamos escondidos, assim como Davi, atrás das malhadas. Mas Deus quer externar a glória e o poder do nossas vidas. É por isso que muitas das vezes o gigante aparece diante de nós. O jumentinho aqui poderia estar assustado com aquela multidão gritando. Ele era novinho, mas ele estava carregando o rei. Esse texto em Coríntios, capítulo 1, versículo 26 e 31 diz assim: irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados
segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vocês são dele em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação, redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. A glória é dele, a honra é dele. Por isso nosso coração, os nossos corações têm que permanecer humildes, mostrando que, apesar da nossa humildade e simplicidade, Ele, irmãos, nos usa, Ele usa a sua vida. Ele pega aquilo que você tem e transforma. Não se menospreze. Não ache que para você é impossível. Jesus, Ele usa a nossa simplicidade e glorifica o nome dEle. E glorifica o nome dEle. Continue, irmãos, carregando a glória de Deus que está dentro de vocês, externando as pessoas, sabe, mostrando esse amor maravilhoso que mudou e arrebatou as nossas vidas. Use do momento, se porventura, aqueles que vão estar com os familiares, use nesse momento da mesa, conversar, falar, pega um texto, vamos cantar, porque nós estamos, assim como nós fazemos no Natal, faça também esse momento, tanto no sacrifício como na ressurreição. Deixa a glória de Deus ser manifesta cada vez mais através da sua vida, das nossas vidas, para que outros possam se achegar a Jesus Cristo e conhecer esse amor lindo e maravilhoso que você conhece. Deixe o Rei da Glória te guiar. Deixe o Rei da Glória te guiar. Esteja sensível à voz de Deus. Tenha experiências com Deus. Busque isso do Senhor. Eu sei que muitos de vocês já tiveram, mas busque mais, não se contentem. Deus quer mais, Deus quer derramar mais sobre a tua vida. Deus quer usar a sua vida para manifestar a glória dele. Não se contente, não se prenda às suas fraquezas, porque se nós pararmos para olhar as nossas fraquezas, cada um de nós temos fraquezas aqui. Se nós formos parar para olhar as nossas fraquezas, nós paramos. Nós paramos. Deus move, irmãos. Deus move milagres. Deus faz milagres. Para encerrarmos, vamos ler junto. Queria que você abrisse a sua Bíblia na Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. Todos encontraram o versículo 27 ao versículo 29. Colossenses capítulo 1.
versículo 27 a 29, diz assim: a estes Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. Verso 29. E para esse fim é que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo, que opera poderosamente em mim. Queridos, o poder de Cristo opera poderosamente em nossas vidas. O poder de Cristo opera poderosamente na sua vida. O inimigo, a nossa carne, fica: quem é você para Deus te usar? Não dê ouvidos a isso. Você é lavado, remido pelo sangue do Cordeiro na cruz do Calvário. E o que ele é? Condenado. O inimigo da nossa alma. O que ele é? Condenado. Ele já está julgado. O fim dele já está traçado. O nosso também. Só que o nosso é com o nosso Pai Celeste. Esse Pai Celeste maravilhoso quer externar a todo momento a glória dele. Através de quem? Daqueles que não o conhecem? Como é que as pessoas vão enxergar Cristo? Através da minha e das vossas vidas. Como é que as pessoas estavam vendo Jesus? Jesus estava entrando montado num jumentinho. Ele estava um pouco mais elevado. O jumentinho aqui está com uma posição de honra. Muitos dali poderiam ter pensado: poxa, ele poderia vir montar uma nação, né? No manga larga marcha. Um cavalo daquele árabe bonito, né? Com os cavalos lá bonitos. Não. Simplicidade. Mas simplicidade, irmãos, não é ausência de poder, é muito pelo contrário. É dentro da simplicidade que o poder de Deus se manifesta. O verso que o apóstolo Paulo fala, quando ele fala da fraqueza dele, que o apóstolo Paulo, escritor de mais de 2/3 do Novo Testamento, ele pedindo a Deus que Deus movesse sobre a fraqueza dele, o Senhor fala para ele que a graça dele, ou seja, Paulo, o meu favor sobre a tua vida é o que te basta. A minha graça te basta. Porque o meu poder, Paulo, se aperfeiçoa na sua fraqueza, Paulo. O poder de Cristo, irmãos, se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. É ali que nós reconhecemos que nós dependemos totalmente de Jesus. E que se não fosse Ele, nós estaríamos perdidos. Mas dentro da nossa fraqueza, o Senhor Ele faz emanar a glória dEle. E nos faz fazer coisas que nós mesmos duvidamos do que acontecemos. Porque é sobrenatural. Não vem de mim e não vem de você, mas vem do Deus Todo-Poderoso que habita através de nós, através do seu Espírito. Irmãos, continuem caminhando, continuem buscando essa manifestação da glória de Deus em todo o tempo na sua vida. Não deixe as suas fraquezas tentar te parar, mas continue anunciando Jesus assim como estava naquela entrada triunfal e dizendo para as pessoas que Ele vai voltar, Ele vai vir buscar, Ele vai vir julgar, mas Ele veio para transformar as vidas. Que Deus continue nos usando, mas cada um de nós, dentro das nossas simplicidades e da nossa fraqueza. O Senhor Jesus, sabe, continue manifestando a glória dele na vida de cada um de vocês.
Oremos e vamos nos preparar para essa missão. Santo Pai querido Deus, sabemos que somos vasos de barro, somos frágeis. Assim como o teu apóstolo disse, somos vasos de barro, mas com um tesouro muito, muito precioso dentro de nós, que o Senhor nos deu para essa pessoa. Ajuda-nos, Senhor, a todo momento a externar a tua glória neste mundo. Ajuda-nos, Senhor, e capacita-nos através do teu Espírito, para que possamos a todo momento ser um canal do Senhor para aquele que está angustiado, para aquele que precisa, Senhor, de uma palavra de alento, de conforto, uma palavra vinda, Pai, não de nós, não da nossa carne, não do nosso orgulho, mas do teu Espírito, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a todo momento a carregar a tua glória, o teu Espírito, aonde quer que colocarmos a planta dos pés. Que as pessoas olhem para cada um de nós, Senhor, mesmo enxergando as nossas fraquezas e falhas, mas enxergando muito mais o Espírito poderoso, o Deus poderoso que habita dentro de nós. Senhor, nós declaramos que dependemos totalmente de Ti. Faz em nós, Senhor, o teu reino. Opera em cada um de nós, Senhor, o teu reino. E que em tudo e em todas as coisas que viemos a fazer, Senhor, que o teu nome seja engrandecido e seja glorificado. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor já tem feito, por tudo que o Senhor ainda há de fazer em nossas vidas e através, Senhor, das nossas vidas. Em nome de Jesus nós clamamos a Ti. Todos digam amém? Amém, graças a Deus. Vamos nos preparar, irmãos, para a ceia do Senhor. E você que está no vídeo, que Deus abençoe a sua vida, uma semana abençoada na presença do Senhor, em nome de Jesus.